Eu sou mais uma vez o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira, para quem não me conhece, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu preciso de fazer menção de um texto da Palavra de Deus que é sine qua non para a salvação daquele que crê. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra sine qua non quer dizer uma palavra de suma importância, talvez um dos textos mais importantes da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 6, versículo 63 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. Ele dizia, Jesus Cristo continuou dizendo: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para complementar esse texto, eu preciso de falar-vos, porque vos amo. Está escrito assim: aquele que espera em Deus somente nesta vida é o mais miserável dos homens. Então nós precisamos de deixar claro que o objetivo do Senhor Jesus Cristo, ao vir à terra, ao desenfeitar a sua glória e se fazer carne e se tornar um de nós e pagar o preço pelos nossos pecados, o objetivo dele era salvar-nos. Mas, infelizmente, muitas pessoas hoje, muitos pastores e membros e cristãos, infelizmente, estão pregando um evangelho light, um evangelho de facilidades. E assim também naquela época era assim. Muitos queriam seguir a Jesus somente para tirar proveito da situação. E Jesus Cristo, então, pregou um discurso um pouco pesado e eles foram saindo, alguns foram saindo. E no resto, depois só ficaram os 12 discípulos. Jesus, virando para eles, disse assim: Não quereis vós também sair? Então Pedro respondeu: Para onde iremos nós, Senhor? Se tu tens palavras de vida eterna. Então vejamos bem, meus queridos e minhas queridas, aos quais eu amo. E quem ama verdadeiramente, sem hipocrisia, fala a verdade com seu próximo.
Então vejamos bem uma coisa. Tem muitos pregadores hoje que não estão preocupados com a salvação das almas. Estão preocupados em alisar o ego das pessoas para meterem a mão no bolso delas e pregam um evangelho de facilidades. Mas, infelizmente, eu preciso de vos falar uma verdade, porque eu criei este canal exatamente para pregar as verdades que muitas pessoas não têm coragem de pregar. Eu sei que são poucas as minhas visualizações que eu tenho, não sou monetizado no YouTube, não recebo nada para fazer isso, faço isso apenas por amor. Mas preciso dizer-vos que os pregadores precisam de pregar as rosas, mas também precisam de pregar os espinhos. Tem até um hino antigo que dizia assim: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Então vejamos bem, muitas pessoas, infelizmente, estão dentro das igrejas, mas ainda não entenderam a salvação que Jesus Cristo veio trazer. Muitas pessoas não entendem quando são perseguidas, quando são caluniadas, quando são humilhadas, quando vão na igreja e encontram erro em alguém e abandonam a obra de Deus. Eu quero falar para você que abandonou a obra de Deus, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Para ser salvo, é preciso de ser forte, é preciso de ser guerreiro, é preciso de aprender a perdoar, é preciso, se alguém bater na sua face esquerda, dá a direita para bater. É preciso de tolerar os mais fracos. É preciso de ensinar a verdade, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja não é somente local, o templo não é somente local de cura, de prosperidade material, que é muito bom, mas a igreja é principalmente um portal dos céus. O templo é um portal dos céus e um lugar de salvação. Lá no Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades das trevas deste século, nos lugares celestiais. Onde são os lugares celestiais? É a igreja, é o templo. Por quê? Muitas pessoas são crentes até mesmo há muitos anos, são servos de Deus, mas não leem a Bíblia e ficam
tomando decisões de si mesmas, sem consultar a palavra de Deus e sem buscar a verdadeira revelação do Espírito Santo de Deus. E então elas ficam dentro dos templos, não vão ser salvas e ficam atrapalhando aqueles que querem ser salvos, aqueles que são sinceros. Assim aconteceu na época de Jesus. Jesus Cristo fez um discurso muito duro e as pessoas foram se afastando dele, porque na verdade elas queriam a bênção, mas não queriam o dono da bênção. Então eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que escolhem pregar a palavra de Deus somente naquilo que as pessoas querem ouvir. Mas Deus não nos chamou para isso. Vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vamos ser humilhados, mas nós não podemos negar o Senhor Jesus. Precisamos de falar para as pessoas que existe céu, mas também existe inferno. Que existe bênção, mas também existe prova. E que nós precisamos de passar pela prova para chegar na bênção. A prova, ela vem na vida do servo de Deus para o aperfeiçoar, para que ele possa moldar o seu caráter, para que ele possa chegar no ponto desejável por Deus, para que ele tenha o direito de vida eterna. É preciso de ir no templo, frequentar os cultos, ser obediente ao pastor, naquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus, mas não basta isso. É necessário que nós vamos ao templo, mas quando nós saímos do templo, nós precisamos de continuar sendo o templo. Ficou até bonita a frase, hein? É. Então é muito importante nós entendermos isso, que nós não podemos ser servos de Deus somente dentro das quatro paredes, somente dentro do templo. Nós precisamos de dar um bom testemunho aqui fora, para aqueles que são do mundo. Um dia desse, uma pessoa chegou para mim, um servo de Deus, chegou para mim e falou assim: Evangelista Wander, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para mim. Eu falei com ele assim: olha, meu irmão, eu oro, ok, mas antes eu preciso de pregar a palavra de Deus para o senhor. Aí ele falou assim: tá bom. Aí eu falei com ele: para que haja perdão, é necessário que haja arrependimento. E eu fiquei sabendo de umas coisas a respeito do Senhor e eu preciso de falar-vos. Eu soube que o Senhor põe dinheiro emprestado com as pessoas e não paga. O Senhor se arrepende do seu pecado? Aí ele falou assim: sim, me arrependo. Eu falei assim: ok, se o senhor se arrepende,
Então o senhor precisa de assumir o compromisso comigo e com Deus agora, de que o senhor vai procurar essas pessoas a quem o senhor está devendo e vai ou pagar o que o senhor deve ou pedir perdão da dívida. Aí esta pessoa falou comigo assim: está bem, pastor, mas o senhor ora para mim? Evangelista Wander, o senhor ora para mim? Oro, se você fizer esse compromisso. Aí ele, tá bem, eu faço esse compromisso, tá bem, eu faço esse compromisso. Então, ele fez o compromisso e eu orei para ele. Aí, terminou tudo, ele falou assim, aí falei com ele assim: meu amigo, o senhor precisa de parar de apanhar dinheiro emprestado com as pessoas. O senhor precisa de viver dentro do orçamento que o senhor tem. O senhor não pode gastar mais além daquilo que o senhor ganha. Aí ele falou: ok, pastor, ok, evangelista Wander. Aí, tudo bem. Aí ele falou assim: eu tenho que ir embora? Aí ele falou assim: já estou melhor, tenho que ir embora. Aí eu falei: ah, tá bom. Aí abri o portão para ele, ele foi saindo. Aí ele virou para mim e falou assim: mas pastor, o senhor não tem pelo menos R$ 50 para me emprestar, não? Eu falei com ele: meu amigo, você acabou de assumir o compromisso comigo que você que não ia continuar cometendo pecado. Agora o senhor vai me pedir dinheiro emprestado? Eu tenho dinheiro aí, mas não vou emprestar para o senhor. Por quê? Porque senão eu vou estar alimentando o pecado do senhor. O senhor precisa de aprender a viver de acordo com aquilo que o senhor ganha. Não pode fazer uma dívida além do que a gente possa pagar. O servo de Deus precisa de dar um bom testemunho. Aí ele foi embora. Então, meus queridos e minhas queridas, muitas pessoas estão na igreja brincando com Deus. Eu sei que eu, de acordo com a Bíblia, deveria ter emprestado os R$ 50 para ele. Mas como o caso dele era uma exceção, ele era uma pessoa que tinha o costume, o mau hábito de pegar dinheiro emprestado com as pessoas, eu não emprestei para ele, mesmo porque ele já havia pegado dinheiro emprestado comigo e não havia pagado adequadamente. Mas então, nós precisamos de entender, gente, que a palavra de Deus é algo muito sério, a pregação da palavra de Deus é algo muito sério. Ai daquele que usa a palavra de Deus somente para tirar proveito material. A Bíblia diz que miserável é o homem que crê em Deus somente para esta vida. Somente isso que eu queria falar. Eu vou fazer... Eu vou solicitar a você que ainda não aceitou Jesus. Fale assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma e te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu não venha entrar em condenação. Você que disse essa frase, você acabou de aceitar o Senhor Jesus através deste vídeo. Agora você procure um pastor e fale com ele que o Senhor aceitou Jesus através deste vídeo e que o Senhor quer servir a Deus naquele ministério. Mas procure um ministério que pregue a palavra de Deus com verdade. Eu sou evangelista da Assembleia de Deus.
E assim que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós sua luz, e nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria e nos dê salvação. E agradeço a todos a oportunidade em nome do Senhor Jesus.